E além de ter consciência dos nossos direitos e do que a gente quer, a saúde é outro assunto que não pode ficar de lado, né, gente? É por isso que eu tô aqui com a Larissa Mazzulo, que é farmacêutica clínica, e o André Nóbrega, que é ginecologista, e eles vão tirar as nossas dúvidas sobre os exames e as vacinas que devem fazer parte da rotina da mulher desde a infância até a fase adulta. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Doutor, qual que é a importância de ir ao médico e fazer exames periódicos, mesmo se a gente não tiver aparentando aí nenhum problema? O ginecologista, ele acaba sendo muitas vezes o clínico geral da mulher, pela praticidade, pela proximidade com que ele tem na assistência e normalmente as visitas acontecem anualmente. Essas visitas tornam-se mais frequentes ou iniciam quando a mulher inicia a vida reprodutiva, mais ou menos ali no período da primeira menstruação. E aí você faz todo um acompanhamento que vai, logicamente, ser individualizado para cada paciente, mas que tem algumas regras gerais que a gente segue de acordo com a faixa etária. Tá, então vamos destrinchar aí as faixas etárias. Um pouquinho antes da puberdade, né? A mãe ou o pai estão vendo que a menina já está desenvolvendo, está aí na iminência de ficar menstruada. Qual que é o procedimento? O que ela tem que fazer? Quais são os exames, as vacinas? Bom, o início dessa fase ela tem que obedecer mais ou menos uma etapa, uma época específica, né? Que começa com o desenvolvimento das mamas, ali em torno dos 9 anos, até a chamada menarca, que é a primeira menstruação, que acontece um pouquinho depois, aos 11, 12 anos de idade. E aí tem já vacina a partir dos 9 anos, né, Larissa? Isso, e aí a gente tem a vacina contra o vírus do HPV, que ele cobre 4 tipos diferentes, que é o 6, o 11, o 16 e o 18, e a partir de 9 anos já é recomendado para a mulher. E aí depois da menstruação, a menina ficou menstruada, vai ao ginecologista pela primeira vez, quais são os procedimentos? Bom, iniciada a vida reprodutiva, a gente tem que começar a fazer a investigação do câncer de colo de útero, né? Que é o chamado Papa Nicolau. O exame ele é simples, ele é feito através de um esfregaço na região do colo do útero. Vale ressaltar que ele também pode ser feito quando a paciente não iniciou ainda a vida sexual, com aparelhinhos que são específicos para essa situação. E entre os 20 e 30 é o mesmo procedimento? Basicamente sim, são pesquisas. Lembrando que a gente sempre tem que individualizar alguma queixa específica, algum problema específico, né? Sim, e dos 30 aos 40, quais são os cuidados, os exames, as vacinas? No caso dos exames, a gente acrescenta, além disso que a gente está conversando, uma avaliação mais específica do câncer de mama, né? E aí é onde é a fase que deve ocorrer a primeira mamografia. E em relação a uma vacina que eu sei que a gente tem que tomar até os 29 anos, né, Larissa? Isso, a gente tem a tríplice viral, que na verdade a gente tem que ter 2 doses até os 29 anos de idade, que é contra sarampo, cachumba e rubéola. Toma-se a terceira dose entre os 30 e 49 anos, mas o importante é que a mulher, antes de engravidar, tenha esse ciclo completo por conta da rubéola. Mulheres dos 40 aos 50 anos, quais são os cuidados, doutor? Esse é o período de maturidade da mulher e que passa por um período também de transição, né? Que é considerado o fim da fase reprodutiva, que é o chamado climatério, né? Esse é um período que o ginecologista tem que atuar com bastante intensidade e de uma maneira bem individualizada, porque cada paciente pode antecipar ou atrasar um pouco esse período. É um período que envolve muitos sintomas, porque é uma verdadeira tempestade hormonal e com várias repercussões no corpo e em diversas partes do corpo, literalmente da cabeça aos pés. Em relação às vacinas, Larissa? As vacinas, como o doutor André abordou anteriormente, a DST, o HPV hoje está sendo muito estudado, é o câncer com maior incidência em mulheres, é o câncer do colo do útero, então ela se estende até 45 anos para a mulher. Então, dos 9 aos 45 anos, já tem estudos que comprovam a eficácia. Tá. E a partir dos 50? A partir dos 50, normalmente a mulher já entrou na menopausa, né? Sim, é o que a gente já chama de período de menopausa. Conceitualmente, a menopausa é quando você já está 1 ano sem menstruar. E o período da menopausa já é o que é chamado menopausa instalada mesmo, então você já tem a obrigação de ter um acompanhamento ainda mais de perto. E a partir dos 50 tem 2 vacinas bem importantes que a gente precisa tomar, né, Larissa? Sim, Bruna. A gente tem a herpes zoster, a partir de 50 anos já tem a indicação, que é o popularmente conhecido como cobreiro.
Outra bem importante é a influenza. A partir de 60 anos de idade, o idoso ele entra como grupo de risco, então é disponibilizado pelo calendário nacional. E assim, hoje na Pague Menos, Bruno, eu queria deixar aqui essa mensagem, a gente já iniciou o serviço de vacinação e além disso a gente tem um aplicativo, onde você baixa e aí de acordo com a sua faixa etária você escolhe lá de 20 a 50 anos e aí eu sei as vacinas que eu tenho que estar em dia, que eu não tenho e eu vou marcando lá, é um calendário vacinal na palma da mão. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, foi um prazer. E ó, se você quiser saber mais, é só acessar o nosso Instagram, que aí todas as vacinas que o André e a Larissa indicaram aqui estão lá direitinho para você conferir.